Olá pessoal, então eu vou voltar. Esse vai ser o segundo vídeo desse canal comentando sobre os livros. E agora eu vou tentar gravar depois de cada livro que eu ler, para ter mais um pouco de espaço para falar sobre cada livro e porque eu tô gostando de fazer isso. Então hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, do Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios, que eu também peguei na biblioteca da faculdade. A biblioteca da faculdade me permite ler vários livros. E esse daqui eu peguei ele ano passado, em dezembro, no final do ano, e eu levei para as férias, para eu ler nas férias, e eu li ele junto com a minha namorada. Então quando a gente ia ler, a gente lia junto. E como só tinha um livro, a gente leu Madame Bovary juntos também, só que a gente tinha dois livros, então cada um lia o seu próprio livro. Esse aqui não, esse aqui a gente sentava junto, deitava junto e lia junto. Um lia em voz alta, a gente colocava o livro no meio de nós dois, né? E para os dois conseguirem acompanhar com os olhos, e um lia em voz alta. A gente ia revezando. Foi bem divertido, foi bem legal. E é um livro muito gostoso de ler. Ele foi publicado em 1994 e no comecinho aqui do livro, o Gabriel Garcia, ele publica, ele tem um textinho aqui explicando o que que motivou ele a ler o livro, né? Ele a criar o livro. Então aqui esse primeiro textinho aqui, ó, ele não faz parte da história, né? A história começa aqui no capítulo um. Nesse primeiro textinho, ele explica como ele teve a ideia de fazer esse livro. E foi da seguinte forma: ele era jornalista, aqui ó, em 1949, tinha o convento de Santa Clara, e esse convento foi demolido para a construção de um hotel. E aí o Gabriel Garcia, ele era jornalista em 1949, e o chefe dele mandou ele ir lá cobrir, fazer a reportagem, né, fazer a cobertura da demolição desse convento. Essa demolição do convento, um dos passos era retirar os túmulos. Quando estavam retirando os túmulos, ele viu um caixão que tinha 22 metros de cabelo. E eu vou ler a parte aqui, ó. O mestre de obras me explicou sem espanto que o cabelo humano crescia 1 centímetro por mês até depois da morte, e 22 metros lhe parecia uma boa média para 200 anos. Já a mim não pareceu tão trivial, porque minha avó me contava em menino a lenda de uma marquesinha de 12 anos cuja cabeleira se arrastava como a cauda de um vestido de noiva, que morreu de raiva causada pela mordida de um cachorro e que era venerada no Caribe por seus muitos milagres. A ideia de que aquele túmulo pudesse ser dela foi a minha notícia do dia e a origem desse livro. Então ele conta a história, né, da Serva Maria de todos Los Angeles, que ele viu a ossada dela, né, no túmulo e um cabelo de 22 metros, que a avó dele contava que era de uma personagem que fazia milagres 200 anos atrás. Então o livro começa com a Serva Maria passeando no mercado da cidade, onde junto com uma escrava que trabalhava na casa dela, né, a Serva Maria, ela vinha de uma família rica, de marqueses, e tinham escravos que trabalhavam na casa deles, então ela foi no mercado da cidade, na feira da cidade, não me recordo, para fazer a preparação da sua festa de aniversário, e ela foi mordida por um cachorro, que fala que a menina morreu de raiva, né? E ela foi mordida por um cachorro. Então a história já começa com essa mordida de cachorro e vai desenrolando a história. A escrava vai contar para a mãe da serva Maria que ela tomou uma mordida de cachorro. No começo eles não dão muita moral e os pais da serva Maria não davam a mínima para ela. Ela era escanteada na família. Tanto é que ela era principalmente cuidada pelos escravos e não pelos pais, o que eu acredito que não deveria ser muito incomum na época. E a Serva Maria começou a apresentar alguns comportamentos muito diferentes, muito estranhos. Na verdade, ela não começou a apresentar, ela sempre foi assim. Mas o pai dela, o Marquês, ele só começou a dar valor nesses comportamentos porque ele estava com medo da filha ter raiva, né, ter adquirido raiva. Então ele leva ela num médico e o médico fala que ela não tem sinal nenhum de raiva, tanto é que a mordida já tinha cicatrizado e a mordida foi longe do cérebro. É, Enfim, uma coisa bem legal também que conta nesse livro que nessa feira da cidade, eles penduravam os cachorros que tinham morrido de raiva na cidade.
eles deixavam os cachorros expostos, porque aí as pessoas que foram mordidas por aqueles cachorros poderiam ver que aquele cachorro morreu de raiva. Então, eu não sei o que que isso mudava lá na época, mas era uma fonte de informação para eles, né? Bem primitivo, né? Eles expunham os cachorros mortos de raiva na feira da cidade, você ia na feira fazer o que quer que fosse, e você via lá se o cachorro que te mordeu estava vivo ou estava morto. Enfim, é curioso, né? O quão a raiva era uma doença comum na época. E a raiva é uma doença de 99,9% de letalidade, né? A pessoa não consegue beber água. Então ninguém vive sem água, a pessoa morre. Enfim. Pois é, mas então a Serva Maria não, na verdade, ela não pega raiva, né? Ela ficou ilesa disso, apesar de que o cachorro dela morreu de raiva, né? Ele foi exposto lá no, na feira da cidade, mas acaba que ela não pega raiva. E na verdade o médico ele não atribui esses comportamentos diferentes da Serva Maria à raiva, né? Na verdade fala que a menina estava normal. Só que, por exemplo, ela não conversava com os pais, ela não falava a língua, ou ela falava a língua dos escravos, né? E como os escravos são, na época, as pessoas escravizadas, né? Elas vinham de muitos países diferentes e tinham muitas culturas, etnias, elas falavam muitas línguas. Então a Serva Maria, ela era poliglota, eu ia falar polilinguística, né? De bilíngue, ela era poliglota, falava diversas línguas de diversos povos africanos. Na verdade, ela só foi criada com um ambiente diferente dos pais dela, né? Então, o pai dela desiste do cuidado com o médico e leva a menina no convento para ela ser exorcizada. E aí tem o padre da história, na verdade eram dois, né? Tinha um padre mais velho e um padre que estava começando, né, a sua carreira. Então o padre mais velho dá esse caso para o padre mais novo tomar conta. E aí o padre mais novo vai lá, conhece a menina, e aí ele cria essa hipótese de que, na verdade, talvez a menina não estivesse possuída, né, por nenhum demônio. Mas, na verdade, que ela só ela era daquele jeito mesmo porque ela foi criada pelos escravos. Então, ela só tinha um jeito diferente de viver, né? Ninguém espera que uma pessoa da Ásia venha para o Brasil e viva conforme os brasileiros, né? Uma pessoa do Iraque venha para o Brasil e vive igual aos brasileiros. Um norte-americano venha dos Estados Unidos e viva igual aos brasileiros, né? São culturas diferentes, criações diferentes, costumes diferentes. Então, ela só era ela mesma. Então, o padre ele fica receoso, né? Reticente de fazer as sessões de. Ai, como é que é o nome? Quando você vai tirar o espírito do corpo da pessoa? Tem que pesquisar, não lembro. Exorcismo. O padre ficou reticente de exorcizar a menina, né? De tirar o demônio que vivia nela, porque na verdade ele acreditava que não existia demônio nenhum. E esse padre ele era muito estudado. Até fala que no livro que a atividade que ele mais gostava de fazer era estudar e que ele tinha, por ser padre, ele tinha acesso aos livros que a igreja proibia, que, enfim, né, a igreja, infelizmente, ela representa, assim, em certa parte, representou, né, durante a sua história, a sua existência, um retrocesso para as ciências, né, infelizmente, e na época não era diferente, então a igreja proibia alguns livros e o padre, por ser padre, ele podia ter contato com os livros que eram proibidos, né, e ele acabava lendo de tudo, enfim, ele era uma pessoa que gostava muito de estudar. Só que a Serva Maria, ela acabou presa, né? Ela foi internada, a palavra é internada, ela foi internada nesse convento e isso é um paralelo muito grande com o que se fazia, né, com as pessoas que tinham doenças psiquiátricas, né? Qualquer filme que você veja sobre reforma psiquiátrica do Brasil, sobre o Hospital de Barbacena, o famoso Hospital de Barbacena, que dizem que foi o Holocausto brasileiro, que as pessoas tinham ou não doenças psiquiátricas, elas eram internadas nesses hospitais, hospitais entre aspas, né, onde as pessoas eram lá deixadas para morrer mesmo, sobre passando fome, frio, cuidado desumano, condição insalubre de vida, enfim, parecido com o que são os presídios brasileiros hoje em dia, né? Tem condições desumanas de vida, é completamente improvável que alguém entre num presídio hoje em dia e saia de lá ressocializado, né? Porque é impossível você ressocializar alguém passando por todas essas condições, mas enfim. E a Serva Maria também passou por isso, né? Ela era. A comida dela que ela recebia era extremamente ruim, ninguém dava banho nela, e ela era amarrada, né? Algemada.
porque todo mundo achava que ela estava com um demônio no corpo, né? A única pessoa que não achava isso era o padre que ia exorcizar ela. Do restante, todas as abadesas e as freiras do convento achavam que ela estava endemoniada. Então, enfim, ela passou por isso, né? E foi o que diversas pessoas aí internadas nas clínicas, nos hospitais psiquiátricos do Brasil passaram. Eles eram internados e ninguém compreendia o que eles queriam, o que eles não queriam. Tem até um filme que a gente assistiu, o professor Bruno, o grande professor Bruno, nos sugeriu que a gente assistisse, chamado O Canto dos Malditos, que até o nome dele, né, O Canto dos Malditos, a gente não sabe se é o cantinho lá dos malditos, aquele canto é dos malditos, ou se é o canto de cantar dos malditos, né? Enfim, até o título do filme já tem uma dupla interpretação, né? E no filme o rapaz usa droga, usa maconha, se eu não tô enganado. Um dia o pai dele pega ele fumando e leva ele pra ser internado. E aí a partir disso a vida dele vira uma desgraça, porque ele já não é uma pessoa normal que usa droga. Ele é um doente mental que tudo que ele faz tem algum motivo pra doença mental dele. Então ele tá condenado a ficar nessa clínica. E ele, quando o pai dele vai visitar ele pede pelo amor de Deus pra ele sair daquele lugar, porque ele tá sendo dopado de remédio. E ele tá sendo maltratado, mal cuidado, que aquilo lá é uma prisão. E aí isso é interpretado como doença mental porque ele não quer ser curado. E, enfim, isso foi uma desgraça na vida de muita gente, né? E também foi na vida da Serva Maria. Então, o padre começa a visitar a Serva Maria com mais frequência, né? E ele tem esses encontros com ela e que ele começa a cuidar dela, né? Porque o pessoal não dava banho nela, deixava ela acorrentada, comida dela era horrível, e enfim. Ele começou a cuidar dela e aí o padre acaba desenvolvendo um carinho pela Serva Maria, né? E a Serva Maria, ela tinha 12 anos e o padre já era adulto, né? O padre acaba se apaixonando pela Serva Maria e com o tempo isso passa a ser um amor até que certo ponto recíproco, né? Apesar de que, né, uma menina de 12 anos, hoje em dia isso seria considerado estupro, né? Não é o caso do livro, eu não, na verdade eu acho que isso não chega a acontecer. Eu acho que eles dão um beijo só, nada mais do que isso. Mas uma menina de 12 anos, um homem, um menino de 12 anos também não tem capacidade cognitiva de criar, né, de ter uma relação pessoal amorosa com outra pessoa. Enfim, e aí eles acabam se apaixonando, só que o padre ele não pode, né? E, né, como é que o padre vai namorar, vai se apaixonar vai ter relação com uma menina que está possuída pelo demônio, né? Apesar dele insistir que na verdade não é o caso. Enfim, eu não quero dar spoiler do final do livro. É um final bem abrupto, vamos dizer assim, né? Você tá lendo, tá animado para saber o que vai acontecer e aí ele acaba do nada. Enfim, foi um final meio triste, meio eu não gostei muito do final. Eu queria um final diferente para a história. Mas enfim, é um livro muito gostoso de ler, é muito gostoso mesmo. É bem curtinho, ele tem cadê? 191 páginas. E sim, você vai lendo e vai querendo saber o que vai acontecer, vai querendo saber. Ele é bem cativante, ele consegue te segurar para você não querer parar de ler até acabar. E assim, ele é um pouco angustiante o final dele também, que você fica querendo querer para saber o que vai acontecer com o padre e com a serva Maria. E enfim, acaba que o destino deles é meio triste e assim, não era o que eu queria que acontecesse, mas que é um livro sensacional e esse livro, o Gabriel Garcia, ele já tinha ganhado um prêmio Nobel de literatura quando ele publicou esse livro e não é à toa que ele ganhou, né? Porque até agora, na verdade, esse foi o primeiro livro do Gabriel Garcia que eu li. Eu comecei a ler 100 Anos de Solidão, mas eu li e parei em umas 100 páginas, mais ou menos. Eu não lembro o motivo que eu parei, eu acho que a faculdade estava dando uma arrochada, e aí eu achei melhor parar de ler para dar uma focada, e depois acabei não voltando de novo. Mas é um livro que eu quero ler algum dia. Ele tem um livro que chama Memórias das Minhas Putas Tristes, que eu quero ler também. O Amor nos Tempos de Cólera, que é outro livro que bem famoso dele, né, junto com 100 Anos de Solidão. Também tem um livro chamado Ninguém Escreve ao Coronel. Enfim, todos esses livros a gente tem lá na universidade, eu quero ler eles há algum tempo.
Mas o Gabriel Garcia Marques é sensacional esse livro aqui dele. É muito gostoso de ler. E, nossa, eu lembro que a gente tava assim, lá na página 80 mais ou menos. O padre ainda não tinha feito esse diagnóstico de que, na verdade, a menina, ela não tava possuída pelo demônio nem com raiva. Ela só era ela mesma, né? Ele ainda não tinha feito essa conclusão. E eu não tinha chegado a essa conclusão também, né? Eu tava, assim, eu tava acompanhando a história, pra mim, enfim, meio que tava claro que não era raiva, porque já tinha passado muito tempo, né? Mas eu não tinha descartado essa ideia de que ela tivesse sido possuída pelo demônio, né? E aí a Bruna pegou e falou que na verdade ela não tinha sido possuída pelo demônio, que na verdade ela só era diferente, né? Enfim, que esse era o diagnóstico dela. E eu falei, caralho, como é que eu não pensei nisso? Minha namorada é uma gênia. E ela tava certa, era isso mesmo. Que livro gostoso, deu até saudade dele. Eu peguei ele lá na biblioteca pra gravar o vídeo de novo. Eu vou lá devolver ele hoje pra que mais pessoas tenham a oportunidade de ler ele, né? Que ele é um livro bem novo lá na biblioteca, ó. Eu só tenho apenas três pessoas leram ele até agora, esse livro aqui, né? São 4 empréstimos, mas esse aqui eu peguei um empréstimo só para gravar o vídeo. E eu já vou lá devolver hoje. Então, Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Um livro curtinho que você vai. É muito gostoso de ler. Tem muitas reflexões, tem esse paralelo. Tem essa notícia do quão a raiva era uma doença comum na época, né? Acho que o livro se passa no século XVIII, na Colômbia. Tem esse misticismo, né? Que a avó do Gabriel Garcia falou que a Serva Maria... Não a Serva Maria, né? Mas que existia uma mocinha do Caribe que era famosa pelos seus milagres e que tinha o cabelo comprido. E aí ele viu uma menina durante uma demolição de um convento, que tinha 22 metros de cabelo. E aí ele lembrou desse conto da avó dele, da tradição mesmo, né, de família. Todo mundo tem aí alguma história que o pai contou, que a avó contou, que o bisavô contou, e que a gente leva isso pra vida. O fato da igreja ter esse destino das pessoas, né? A pessoa era internada num convento e, enfim, eu tenho minhas opiniões sobre a religião, enfim, e a igreja dessa forma de proibir livros, né? Porque foi um retrocesso para a sociedade. Também na Idade Média, que teve aquela caça às bruxas, caça aos cientistas, enfim, outro retrocesso. Enfim, aconteceu, né? Enfim, continua acontecendo, não com a igreja, mas várias vezes a gente tem livro aí sendo proibido. A gente teve o livro Avesso da Pele sendo proibido no Brasil, a gente tem alguns livros proibidos nos Estados Unidos. Enfim, isso infelizmente acontece, que são retrocessos para a nossa sociedade, né? Para a ciência, para o desenvolvimento da sociedade. Enfim, também tem a questão da escravidão que é abordada, né? Que é os escravos que cuidavam da filha do Marquês, que o Marquês nem dava atenção para ela. A mãe da serva Maria odiava a menina. Não é nem que ela não cuidava da menina, ela não era indiferente. Ela odiava a menina, ela odiava os costumes dos escravos. Enfim, o Marquês e a Marquesa, eles têm o fim, na minha interpretação, né? Eles tiveram o fim que eles mereceram aqui no livro. E também tem essa relação amorosa entre um adulto, um padre e uma criança de 12 anos. Cara, esse livro é muito gostoso, velho. É muito sensacional. Enfim. É isso que eu queria falar um pouquinho do livro e o que eu achei dele. Recomendo para quem está começando a criar o hábito de leitura, ele também se aplica, porque é um livro curto e gostoso de ler. E é isso. Fica aí a sugestão de um livraço. Do Amor e Outros Demônios, do Gabriel Garcia Marques. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo livro.